para trabalhar. Tudo bem? Eu proponho fazer da seguinte maneira: a gente vai até as 3h30, que é o nosso horáriozinho de intervalo. Eu vou tentar interromper numa parte que eu acho que faça mais sentido para nós. Legal ou não? E aí depois a gente retoma. Tá? A gente está falando aí desse livro aqui, ó, que é o Terra Sonâmbula. Beleza? Quando eu perguntei se vocês haviam lido o Espelho precisa ser uma narrativa curta, algumas poucas 4 páginas. É o tipo de texto que a gente lê ali, literalmente no intervalo às vezes, das aulas, né? Dá para ler isso. E para quem não sabe, o Espelho é um conto que é na íntegra, tá? Tá disponível na internet. Então você pode, eventualmente, até mesmo baixá-lo no seu celular, se você se sentir acomodado, né? Confortável com leitura nesse tipo de suporte, tudo bem, né? Não é o meu caso, mas tudo bem. Legal? Terra Sonâmbula já não é bem assim. Terra Sonâmbula é um texto, é um romance, na verdade, que não chega a ser exatamente um romance muito extenso, mas é um romance muito elaborado, com muitos elementos para a gente comentar, ok? Até por isso que eu pensei na sequência o Espelho, que é um texto mais curto, e depois Terra Sonâmbula, porque ele demanda mais da gente, tá bom? Eu não sei se vocês todos leram, tá? Existe um filme, uma produção africana já de vários anos atrás, mas ele não faz jus ao livro, de maneira nenhuma. Eu acho que é quase impossível traduzir cinematograficamente o romance. Tamanhas são as camadas que constituem o romance, né? A gente vai falar um pouco dessas camadas. Legal ou não? E eu acho um livro de leitura insubstituível. Legal? Não tem como. É um romance da lista, talvez mais recente, mais contemporâneo. É um livro que o Mia Couto publica em 1992, né? Então é um livro, acho que não tem, acho que nem 30 anos ainda de existência, é isso, né? Se eu fiz a conta direito, 25, né? Se eu estou fazendo a conta direita, é isso, né? E o Mia Couto é ainda um autor vivo, em plena produção literária. Esteve no Brasil semana passada, esteve em Campinas, por sinal, deu algumas palestras, etc. e tal. É uma figura bastante interessante. Tem muito material sobre o Mia Couto na internet, muito material mesmo. Tá? Muitas, inclusive, palestras dele no YouTube. Não sei se você já teve essa curiosidade. Seria interessante ver algumas, tá? Tem uma palestra muito legal que ele faz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre literatura africana, né? Em que ali ele comenta alguns temas que aparecem no Terra Sonâmbula, tá? É uma figura bem legal. Acho que você não vai querer de volta, né? Vai? Tá bom. Imagina. Tá? Vamos falar um pouquinho desse livro. Confesso para vocês que eu tenho uma história meio curiosa com esse livro. Deixa eu contar ela rapidinho, né? Quando eu fazia a graduação, há muito tempo atrás, foi literalmente no século passado, tá? E tive então um curso sobre literatura africana e autores africanos, ok? E alguém falou para mim de um escritor chamado Mia Couto. Eu terminei minha graduação, só nos Parinhos, em 91. Ele lança em 92. Então Terra Sonâmbula não existia. Aí passou um tempo, estou numa livraria, isso que eu encontro lá, Mia Couto, Terra Sonâmbula. Falei, pô, que legal. Daquele escritor, não conheço esse livro. Comprei. E pus numa estante lá em casa, junto com outros livros. Estante é uma coisa complicada, não sei se acontece com vocês, os livros somem, né? Eles perambulam, eu acho que de noite eles caminham, tá? E os livros desapareceram, nunca mais vi o tal do livro, nunca mesmo. Aí muito tempo atrás ele reapareceu, ele resolveu dar o ar da graça. Falou, tô aqui de novo, João. Falei, preciso ler esse romance. Uma hora eu vou ler esse romance, calma, né? Quando a Unicamp lançou a lista em que aparecia o Terra Sonâmbula, eu falei, agora eu tenho que ler esse romance, não tem saída. E não é que o desgraçado tinha sumido de novo? E eu ficava em casa desesperado, revirando onde é que eu pus o meu exemplar do Terra Sonâmbula. Sumiu
Sumiu, caramba. Deve ter sido algum amigo que veio em casa visitar e roubou. Eu tenho alguns que fazem isso com os livros lá em casa. Legal? Ah, caramba. Bom, fui a um sebo dessa vez e comprei um outro, uma edição mais velha um pouquinho. Tá bom? Você acredita que foi eu começar a leitura do livro, sair do escritório, passar em frente à estante, quem é que eu vejo na minha frente? Terra Sonâmbula. Legal ou não? E aí eu falei, esse Mia Couto está de brincadeira comigo. Esse livro está se escondendo de mim. Deixa eu ler ele com mais cuidado. E de fato, eu não sabia, é um livro que exige muito cuidado na leitura. Legal? É um livro extremamente interessante, muito rico. Saí de uma observação curtinha, mas fica como dica. E ela é muito pessoal. Eu vou assiná-la como um caso pessoal. Tenho sempre a sensação, quando eu leio Mia Couto, e de outros textos que eu li, que um escritor que marcou fortemente a produção, ou marca fortemente a produção do Mia Couto, é o João Guimarães Rosa. A linguagem do Mia Couto, desde a primeira vez que eu li, eu falei, caramba, isso aqui está parecendo Guimarães Rosa. É claro que o Mia Couto, eu acho que nunca admitiu isso, tá bom ou não? Mas a construção da linguagem, o trabalho com dialetismos, o trabalho com uma poesia, o trabalho com imagens, a construção de neologismos, tá bom ou não? E ao mesmo tempo de colocações, frases um pouco paradoxais, o título, Terra Sonâmbula, que é um título extremamente poético, né? No que ela tem de inusitado. Você predicar a terra de sonâmbula. Esse tipo de predicação estranha é característica da poesia. Essa poesia dentro do romance é algo que o Guimarães Rosa usa e abusa. Os neologismos, os dialetismos, a inventividade linguística, a liberdade com a sintaxe, com a gramática, o trabalho com sons, ritmos, rimas dentro da frase, o Guimarães trabalha muito, já em Sagarana. E o Mia Couto traz isso. Uma vez que a hora e a vez e a hora de Augusto Matraga está ali na lista da Unicamp, é um pouquinho de informação de época. Ficou ruim a combinação de cores, mas eu explico já, vou falando aí. Ok? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando Isso depende muito da sua perspectiva. Em Portugal, eles chamam de guerra colonial. Em Moçambique, eles chamam de guerra de independência. Tá? Em 1964, 1964, começa oficialmente, digamos, as primeiras batalhas entre a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, um grupo guerrilheiro que, com o apoio da então União Soviética, começa a enfrentar o domínio português em Moçambique. Moçambique era, até aquele momento, assim como Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, colônias portuguesas. É claro que naquele contexto de guerra do Vietnã e etc., a Frelimo se organiza e então se arma e parte para o combate. A princípio são pequenas tiroteios, escaramuças, mas ao longo do tempo vai se transformar numa verdadeira guerra. Uma guerra que dura muito, dura de 1964 até 1974, são 10 anos de guerra. Legal? Em 74, existe a assinatura de um acordo de paz. Quando Portugal, depois da Revolução dos Cravos, reconhece o direito à independência de Moçambique, Angola e outras colônias lá que estavam na África. Em 1975, um ano depois, aí sim existe a formalização da independência. Aí é assinada a independência mesmo de Moçambique, e a data nacional de Moçambique é junho de 1975. Se não me falha a memória, é 21 de junho, ou 25 de junho de 1975. Legal? E a Frelimo toma o poder. Você pode pensar, ufa, não é ufa. Por que não? Uma vez que se trata de um grupo,
um grupo guerrilheiro de esquerda, de orientação marxista, que contava com apoio logístico, com apoio também ideológico, né, da União Soviética, os Estados Unidos da América, e lembre-se que nós estamos no contexto ainda da Guerra Fria, 75, os Estados Unidos da guerra se da guerra, olha eu, meu ato falho, uau, que não deixa de ser dos Estados Unidos da guerra, né? Os Estados Unidos da América se movimentam e passam a estimular a oposição a Frelimo, que agora está no poder em Moçambique. Legal? Eu tentei trazer aqui para vocês uma das bandeiras da Frelimo, em que você percebe ali dois instrumentos de trabalho reproduzindo, fazendo uma referência à foice e o martelo marxistas, né? Ali, no caso, o martelo também e a enxada, a lavoura da produção agrícola, das aldeias, assim por diante. Ok? Então, o que faz os Estados Unidos da América? Juntamente com a África do Sul. Anote, a África do Sul naquele momento é a África do Sul do apartheid. Ok? Em que a população negra não tem direito nenhum. Então o governo sul-africano, um governo do apartheid racista, ele não vê com bons olhos tanto a presença de Moçambique quanto de Angola do outro lado. Os dois países fazem fronteira com a África do Sul ao norte, só que Moçambique do lado oriental, Angola do lado ocidental. Ele não vê com bons olhos a presença desses dois governos marxistas em que a população negra toma o poder. Poderia ser um péssimo exemplo péssimo entre aspas, né? Para a população negra de onde? Da própria África do Sul. Então a África do Sul, através dos Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, começa a armar e a estimular grupos de oposição a Frelimo em Moçambique. A mesma história se reproduz depois em Angola. Esse grupo é a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana. Legal? Começa uma guerra civil. Isso em 1977. Eles terminam a guerra colonial em 74. Assinam a independência em 75. 2 anos depois tem início uma guerra civil entre esses dois grupos. E é claro, como são dois grupos apoiados por duas grandes potências militares do momento, essa é uma guerra que vai durar muito. Concorda? Dinheiro, arma, não vai faltar. Tudo bem? E é o que acontece mesmo. A guerra dura até 1992, quando é assinado o Tratado de Paz. Tá bom? É uma guerra longa. Então a gente pode falar que Moçambique vive uma situação de conflito bélico que vai de 1964 até 1992. Quase 30 anos de guerra. Um pequeno intervalo aí de 2 anos, 3 anos, vai. É muita coisa. Não é difícil imaginar como é que o país sai da guerra. Destruído, devastado, sem economia, né? Com cidades fantasmas, famílias destroçadas. Ok? Pode contar mais um casinho pessoal? É só um casinho pessoal. Fico com vergonha de contar porque fica registrado esse negócio aí. Quando eu ainda fazia graduação, de novo no século passado, no meu 3º ano de graduação, nós recebemos ali no Unicamp, sobretudo no meu instituto, que é o Instituto de Linguagem, né, de Estudos da Linguagem, um grupo de estudantes moçambicanos, e lá ainda rolava a Guerra Civil, tá? Estava no finalzinho, mas ainda rolava, que vinham, tá, a estudar linguística para voltar a Moçambique e se transformar em professor nas aldeias. Legal? Alguns alunos mais velhos ali no instituto, eu entre eles, outros colegas também, nós fomos convidados a ser uma espécie de monitor desses alunos. Eu me lembro que eu fiquei um pouco, aspas, irresponsável por um grupo, né, de 4. E é claro que ali a convivência, eles vão contando histórias. A maior parte deles ali não sabia onde estavam enterrados os pais. Não sabia onde tinha que parar o irmão. Né? Para mim, até hoje, jamais vivi uma história dessa na minha vida, pelo amor de Deus, né?
Minha vida é uma vida bastante confortável nesse sentido, né? Quando eles me contaram aquilo, eu falei, como é que você consegue dormir, né? Eu pensei. Não falei nada porque eu não sabia mesmo o que falar. E eles me contavam aquilo. Não, eu não sei, meu irmão desapareceu. Meu pai, ele foi para não sei aonde e nunca mais voltou. Não sei onde está. Me falaram que morreu. Né? Você percebe que o que eu quero mostrar para vocês é que esse impacto não é só na economia, não é só nas casas, nos prédios, é diretamente nas pessoas. Deixa uma cicatriz funda nos indivíduos. Legal? Terra Sonâmbula fala disso. Fala da experiência da guerra. Ela não é um livro que fale da guerra. Ele não vai nos descrever batalhas, mas ele vai contar para nós das cicatrizes que essa guerra extensa pra caramba deixou na população, nos indivíduos, na trajetória individual de cada um deles. Ok? E o Miyakoto é alguém que conhece isso muito de perto, porque ele viveu isso, né? Ele não chegou exatamente a ser um combatente, mas ele foi membro da Frelimo, ele ajudou no início do governo da Frelimo, depois se afastou do governo. Então ele é um militante mesmo, é alguém que pode falar isso com conhecimento de causa. Tudo bem? Ok? Então é preciso entender esse contexto, não só o contexto histórico, não só o contexto, digamos assim, material da guerra, mas pensar na sua dimensão humana, como ela destroça vidas e destinos. Ok? Se não colocar esse contexto, fica um pouquinho difícil, creio eu, compreender de uma forma mais extensa e mais profunda a vida do Kinzo e a vida do Muidinga, tá? Ou do Tuahir, do Taimo, que é o pai do Kinzo, e assim por diante. Ok? Então comecemos um pouquinho. A guerra vai falar sobretudo dos refugiados, né? Ou dos deslocados, como se diz também. Ou seja, de uma população civil, se você quiser colocar aí, que não tem envolvimento direto na guerra, quer dizer, que não peguem armas, né? Não peguem armas nem a favor de um grupo, nem a favor de outro, mas que está no meio do tiroteio. E que vê as suas vidas pessoais e comunitárias absolutamente destruídas, né? Se veem obrigadas a se deslocar do seu local de origem, a abandonar as suas aldeias, abandonar os seus familiares, abandonar os seus amigos, abandonar os seus pertences, né? E a se concentrar, muito deles, em campos de concentração. O resultado disso, de um lado, é a fome. Por quê? Porque o sistema de produção local das pequenas aldeias, as lavouras, se desorganiza. Não tem mais ninguém trabalhando. Então não tem alimento sendo produzido. Resultado é a fome. Tá? E, de outro lado, é lógico, né? Mais guerra ainda. Porque à medida que esses refugiados deslocados transitam, caminham pelo território, provoca mais tensão ainda. Tudo bem? É uma espécie de uma espiral em que todo mundo sofre. Ninguém pode ficar alheio a isso. Tá bom? É exatamente esse contexto que afeta, de um lado, o Tuahir, né? Que você, quem leu, há de se lembrar. Quem é o Tuahir? O Tuahir é um personagem que é um homem velho. Tá? E isso é importante no romance, porque a idade, nesse caso, simboliza sabedoria, conhecimento. Um conhecimento que não é tanto adquirido nos livros, mas no próprio viver, né? A chamada experiência de vida. Então o Tuahir, ele cumpre dentro do romance um pouco esse papel. O papel de um guia, daquele que vai orientar, que vai guiar o outro. E esse outro quem que é? O Muidinga, que é uma criança. Nós temos aqui, portanto, lado a lado, os dois extremos. Os mais velhos e os mais novos. Os mais velhos, aqueles, e na minha leitura, e agora eu começo a minha leitura do livro, é lógico que existem outras, por favor, tá bom ou não? Tá? E espero que elas não se excluam, mas que se acrescentem. O Tuahir é o homem que conheceu
o mundo, o Moçambique, antes da guerra. Então ele tem uma memória do passado. Ele tem uma lembrança de como o mundo era antes da guerra. O Muidinga não. Ele nasceu em meio à guerra. Ele não sabe o que existia antes. Para ele, a única história que existe é a guerra. Não é à toa, portanto, e não acho isso pouco significativo no romance, que o Muidinga seja um garoto que não se lembra de nada. O romance começa de uma maneira um pouco misteriosa, com essa dupla improvável caminhando por uma estrada. Somente os dois, em meio à savana africana. Não há entre eles a menor relação de parentesco. São eles os dois refugiados, dois deslocados pela guerra, que o acaso da mesma guerra fez que se encontrassem. São, portanto, companheiros, parceiros da mesma desgraça de um lado e parceiros do mesmo trajeto. A estrada, por sua vez, também pode ser vista aqui dentro num nível simbólico. A estrada, ela deve ligar dois pontos, uma origem e um destino. Quem pega a estrada faz isso com um destino, porque tem uma razão, ele pretende chegar a algum lugar. Aqui é diferente. Aqui os dois caminham sem saber para onde estão indo. Na verdade, eles não caminham em direção a lugar nenhum. Eles caminham procurando fugir da morte. A morte, no entanto, que vai rondá-los o tempo todo, porque há dois perigos. Onde é que a morte se encontra? A morte se encontra no campo de deslocados, de refugiados, é a fome. Além da fome, as doenças que vão se espalhando. E a morte se encontra fora desses campos. Uma vez no campo aberto, por exemplo, ali mesmo na estrada, qualquer um fica à mercê dos bandos. E aqui são os bandos, que é uma palavra que se fala muito nesse livro. Expliquemos. Essa guerra de guerrilhas envolvendo Renamo e Frelimo não é uma guerra que se faz com exércitos regulares, mas com grupos de guerrilheiros que transitam pelo território e que vão destruindo aquilo que eles encontram pela frente. É, portanto, uma espécie de azar muito grande dar de cara com um desses bandos. Se um desses bandos simplesmente achar que o Tuahira e o Muidinga são inimigos, eles matam. Acabou. Se um bando entrar numa aldeia, pode saquear a aldeia. Então, para essa população civil, é perigoso ficar, mas é perigoso sair. A estrada, portanto, é ambígua. Se a estrada é o caminho por onde eu fujo da morte, lá no campo dos deslocados e refugiados, a estrada também é o lugar onde eu posso encontrar em trânsito esses bandos. Há um risco. A morte está rondando-os. Legal ou não? Caminhando pela estrada, e aqui eu coloquei uma imagem. Lembra que eu falei para vocês que tem um filme? Né? Esse é um dos quadros do storyboard, ou seja, dos desenhos que deveriam orientar a filmagem, tá bom ou não? Eu acabei pegando esse daí para vocês. Indo pela estrada, eles encontram um machimbombo. Então, para quem não leu, vá se acostumando com a presença de alguns dialetismos moçambicanos. Algumas palavras que têm origem em línguas de etnias específicas de Moçambique, ok? O machimbombo é um ônibus, pronto. Esse ônibus, no entanto, está carbonizado. E dentro do ônibus, os passageiros mortos. Os corpos carbonizados. Sinal de que um bando passou por ali. É interessante perceber que o livro nunca vai me dizer qual bando passou. É um bando. Nessa ótica do livro, tanto faz se é da Frelimo ou da Renamo. Ambos destroem. Então, de um lado, o Tuahira diz: não vamos ficar aqui.
Se os bandos já passaram por aqui, podem passar de novo. É arriscado. Por outro lado, ele também pensa: se nós ficarmos aqui escondidos, se um bando passar, vendo que o ônibus está carbonizado, não vai parar. O ônibus também é algo ambíguo. É a sepultura para muitos, mas é também o abrigo dos dois. Pensa um pouco nesse paradoxo. Eu encontro abrigo, eu encontro proteção para a minha vida na sepultura do outro. É na sepultura que eu me escondo, porque o machimbombo também é uma sepultura. O Tuahir, esse homem velho, que é, portanto, o conhecedor, né, daquele Moçambique pré-guerra, que eu vou chamar aqui de Moçambique ou de mundo antigo para ficar mais fácil. O Tuahir, ele sabe que é preciso cumprir um ritual. Esse ritual qual é? Enterrar os mortos. Porque se isso não acontecer, o espírito desses mortos ficará rondando e atormentando a eles, até serem enterrados. Então ele diz isso: menino, temos que enterrar esses corpos. E a primeira tarefa que eles se entregam é de enterrar esses corpos. E é na tarefa de enterrar esses corpos, um pouco longe do ônibus, que eles acabam encontrando mais um corpo. Esse não é carbonizado, né? É de alguém ferido a bala, morto a bala, com uma camisa. E perto desse corpo, a bagagem dele é aberta. O Tuahir percebe que isso é uma coisa importante. Ali pode haver algum objeto útil para eles. O Muidinga encontra um objeto útil. Uma série de cadernos escritos à mão, provavelmente pelo falecido. Eles enterram o corpo, mas o Muidinga faz questão de ficar com os cadernos. O Tuahir, a princípio, pensa: pode ser bom, a gente esquenta à noite. Mas o Muidinga fala: a gente vai acender fogo à noite? E se algum bando enxergar? Então eles ficam na dúvida. No dia seguinte acontece algo que eu acho extremamente importante. O Muidinga, que não tem memória de nada, não sabe quem são seus pais, não sabe. Isso é um pouco irreal. Mas, cá entre nós, quem disse para você que essa condição de vida é uma condição de vida real? Uma existência vivida naquelas circunstâncias, ela ganha contornos de irrealidade, não ganha? Entenderam ou não? Então o Muidinga descobre, ele sabe ler e escrever. Já que ele sabe ler e escrever, ele se põe a ler os cadernos, os manuscritos. E ele descobre que esses cadernos foram escritos por alguém que vai contando a sua história. Então, à noite, a pedido do próprio Tuahir, para que o tempo passe, o menino então lê os cadernos. A cada noite ele lê um caderno. E a cada leitura uma história. E é assim, então, que o livro se desdobra em duas narrativas, duas camadas. Existe a narrativa de Muidinga e Tuahir, esses dois sujeitos que caminham sem sair do lugar. Esses dois sujeitos que protegem a sua vida naquilo que é uma sepultura para outros, que vivem o medo, o horror da guerra. Na história, vamos nos deparar com Kinzo, com outro garoto, mais velho como Muidinga, que anotou ali a sua própria viagem. Há, portanto, duas viagens. Você me entende aqui ou não? Por isso que eu falei agora há pouco que esse é um livro que se dispõe em camadas, né? Há duas viagens aqui acontecendo: Muidinga e Tuahir e o Kinzo. É claro que eu posso fazer a seguinte pergunta: essas duas viagens se contrapõem, convergem, se sobrepõem, se interpenetram? A resposta é dada pelo próprio Miyakoto, que ao organizar o livro fez da seguinte maneira:
ele alterna um capítulo em que ele conta o que Muiding e Tuahir estão fazendo com um capítulo em que ele narra uma das histórias de Kinzo. Assim, a história de Muidinga e a história de Kinzo vão se entrelaçando. Legal? Essa estrutura do livro é uma pista muito segura para o leitor que somos nós fazermos a seguinte elaboração: essas histórias se complementam, essas histórias dialogam uma com a outra, e o leitor deste livro deve buscar essa convergência entre essas duas camadas. Uma história que acontece agora, Tuahir e Muidinga ali no Machimbombo, com uma história que aconteceu antes, narrada nos cadernos do Kinzo. Legal ou não? Tudo bem? Mesmo? Então é isso que a gente vai ter diante de nós. Legal? Por uma questão de organização, eu vou separar um pouquinho as duas histórias, tá? Porque a coisa, senão eu vou ficar indo e voltando, o que vai ficar chato demais. Tá legal ou não? Muito bem. Aí então temos de maneira um pouco esquemática algumas etapas da história do Kinzo. Tá? Essa história a gente vai acompanhar lendo os cadernos que ele escreveu. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção: o Kinzo começa contando no seu primeiro caderno a vida dele na aldeia. Isso é extremamente importante. O que o Kinzo está narrando para nós é como era a existência antes da guerra. Ele fala de uma espécie, de um mundo, de uma sociedade que foi destruída pela guerra. A vida na aldeia. Então o que ele conta para nós? Ele fala um pouquinho do pai dele. Eu não coloquei o nome do pai dele ali. Taimo. T-A-I-M-O. O Taimo. Né? E como o pai dele era uma figura autoritária, sempre dava ordens e tinha que ser obedecido. E como ele, Kinzo, às vezes entrava em conflito com essa figura de autoridade representada pelo pai. Quando o pai ia justificar suas ordens ou as suas decisões, o pai sempre evocava como argumento lendas ou mitos da aldeia. Então, aos poucos, o que o Kinzo vai narrando nos seus cadernos são alguns desses mitos, algumas dessas crenças. Tá? Por exemplo, a crença de que você deve enterrar os mortos para que o espírito do falecido não fique te atormentando. Legal? A crença de que eu preciso dar ao meu filho um nome que o ligue à natureza, é assim que Kinzo é o nome de uma palmeira. Tá? E etc, etc e tal. O Taimo, que é um pescador, e eles vivem à beira do litoral. Ele é um pescador que toda vez que ele sai para pescar, ele procura ler os anúncios do mar e do céu sobre se a pescaria vai ser boa ou ruim. Então, aqui o que se descreve é uma espécie de mundo africano primário. Eu não vou chamar de primitivo, a menos que você entenda por primitivo o que isso significa na sua origem etimológica. Primeiro, tá? De primevo, originário. É como o mundo se organizava antes da guerra. E o que nós temos aqui é a imagem de uma aldeia pacífica, organizada. A mãe planta, colhe, cada um vive o seu cotidiano, existem as tensões normais de qualquer vida, mas sobretudo existe uma espécie de solidariedade, de coerência nessa vida. Uma coerência que fica muito clara na relação em que os indivíduos estabelecem com os seus mitos, o seu passado, as suas lendas, os seus deuses, a sua fé. Me parece, portanto, uma espécie realmente de mundo originário, em que o terreno, o material e o espiritual formam uma unidade, estão o tempo todo dialogando, interpenetrando um no outro. Não há uma separação entre o que é o material e o espiritual. Não existe uma separação nítida entre presente e passado.
A memória dos antepassados, das lendas, estão viva, é narrada, é contada para todo mundo. E serve ainda como parâmetro de comportamento. O que o Miyakoto me parece, e é sempre a minha leitura, reconstruir aqui é uma espécie de Moçambique originário. E por extensão, ele nunca fala exatamente Moçambique. O que ele pretende é recriar uma África originária. Naquele momento, nas décadas de 70, 60, 80, o continente africano está sendo sacudido por revoluções, guerras civis, né? Está sendo palco das disputas das duas potências, União Soviética e Estados Unidos da guerra, quer dizer, da América. Legal? Então, o que o Miyakoto me diz, eu acho que de uma maneira muito dolorosa, cara. Ele diz o seguinte: veja como éramos. E veja como éramos felizes. Né? Veja como levávamos uma existência plena, uma existência que fazia sentido. Que índios podia não se dar muito bem com o pai, é bem verdade. Mas, no entanto, nem por isso a autoridade do pai deixava de ser reconhecida, e nem por isso o Taima deixava de reconhecer o filho. Havia plenitude naquela vida. Não havia naquela aldeia fome. A mãe plantava e colhia. O pai pescava. E o quinto se perguntava o que ele iria fazer quando chegasse a vida adulta. Quando havia dúvida, consultavam-se os anciãos da aldeia. Era uma existência plena, completa. Tudo bem? Até que, né? Vejamos. Até que vem a notícia da independência. Um dia chega a notícia de que Moçambique ficou independente ali, na aldeia. O pai, Taima, fica muito feliz com aquilo. Não haverá mais os portugueses. Então, ele decide, em homenagem à independência, que é em junho, 25 de junho, né? Ou 5 de junho, acho que é 5, tá? Eu fico sempre confuso aqui com a data, desculpem. O Taima, então, decide batizar o seu filho mais novo em homenagem à independência. Vai chamá-lo de Junito, diminutivo de junho. E o menino é o Junito. O pai põe uma roupa toda especial, bacana. A vida segue, até que começam a chegar as notícias da guerra. A princípio são notícias. Alguém chega dizendo que uma aldeia foi invadida. Alguém chega dizendo que a outra foi destruída. Alguém chega nos falando que a lavoura, não sei de onde, foi toda queimada. Há notícias da guerra que vem chegando. E aqui acontece uma primeira coisa, a primeira intervenção que eu diria um pouco mágica aqui dentro da história. A família preocupada com isso toma uma decisão: proteger o Junito, algo simbólico, proteger o garoto que ali na família representa a própria independência. Que decisão que eles tomam? Esconder o menino no galinheiro. De tanto ficar no galinheiro, o menino se transforma magicamente, ele próprio, numa espécie de ave. Até que chega um momento que não se sabe mais cadê o Junito. O Junito literalmente desaparece. Aqui é preciso um pequeno momento. Veja que você está lidando com uma narrativa que abole, que abre mão dos princípios da literatura realista tradicional. Aqui, o Miyakoto admite, no interior da narrativa dele, a intervenção, o aparecimento daquilo que eu chamaria de maravilhoso. Ou seja, fenômenos, fatos, acontecimentos narrativos que não podem ser explicados nem pela razão, nem pela inteligência. Eu só poderia explicar como um elemento mágico. Qual a justificativa disso no romance? Ora, me parece que isso é coerente com aquele próprio mundo da aldeia, em que o elemento mágico e mítico não está separado do dia a dia concreto das pessoas. É como se fosse uma espécie de mundo em que essa magia ainda fosse possível. Legal? Ao mesmo tempo, creio eu que é uma espécie de metáfora indicadora do tipo de desespero, de angústia que se abate sobre essa população desprotegida e fraca diante da guerra. Quem pode me proteger dos bandos?
Quem vai fazer isso? Ninguém. Então só me resta apelar para quê? Para uma espécie de mundo mágico, buscando ali ao mesmo tempo um espaço de fuga e de proteção. E com isso parece que o Miyakoto me diz no romance, esse elemento mágico cumpre um duplo papel. Se ao mesmo tempo sinaliza ainda o quanto naquele mundo africano anterior à guerra havia ainda essa comunhão, né, da camada, do elemento mítico e lendário com o cotidiano, ao mesmo tempo sinaliza, digamos, algo do desespero e da desesperança daquela população assolada pela guerra. Porque a população da aldeia, tudo que ela quer é o quê? Continuar a sua vida tal como ela era. Só que a guerra não vai deixar isso acontecer. Legal? Aos poucos, vem chegando a guerra. Eles começam a ouvir tiros. Eles começam... moradores ali da vila, da aldeia, falam de tiroteios que eles testemunharam. Um dia, a lavoura é toda destruída e a fome se instala. Nesse momento, é aí então que o pai do Kinzo falece. E o falecimento dele, a morte dele, de certa forma, a morte, né, desse mundo antigo. O Kinzo se coloca o seguinte desafio: ele não quer que isso aconteça. Ele quer, de alguma maneira, enfrentar os bandos. Como? Então é importante perceber o Kinzo aqui sendo construído como uma espécie de um herói. Aquele que se dispõe a se arriscar para enfrentar o perigo. Mas como fazer isso sem armas? É aí que entra, né, um outro elemento importante para nós aqui, que são os naparamas, tá bom? A gente estava falando então agora há pouco sobre essa intenção, esse desejo do Kinzo, né, de alguma maneira resistir aos bandos e à guerra que foi destroçando a aldeia e a família dele, não é? Para isso ele deseja abandonar a aldeia. Quem na verdade aconselha ele a abandonar a aldeia para se proteger é a mãe, para fugir. Ele nessa busca de uma resposta, se ele deve ou não sair da aldeia, ele acaba consultando uma outra pessoa, que é um personagem que reaparece mais adiante no romance, que é o Surendra, tá? O Surendra é um indiano. Ele tem ali um pequeno negócio, casado com a Asma, tá? E o Surendra é amigo, né? Alguém em quem o Kinzo confia para fazer esse tipo de consulta sobre o que deve fazer. Aqui surge uma outra questão, que é uma questão bem específica ali daquela região do sul da África, né? Que é a questão da xenofobia. Na condição de indiano, de estrangeiro, portanto, o Surendra não é exatamente muito bem-vindo ali no local. Por isso que a amizade do Kinzo com o Surendra, ela é cercada de uma certa tensão. Ele confia muito no Surendra. O Surendra aconselha o Kinzo a fugir realmente, a ir embora para outro lugar, a escapar da guerra. Mas o Kinzo toma uma outra decisão. O que o Kinzo toma? A decisão que ele tem é de se tornar um naparama. Tá? O que é um naparama? Dentro das lendas, né, ali do mundo moçambicano, o naparama é uma espécie de guerreiro protegido, né, guerreiro que conta com uma proteção mágica. Então, o sujeito que quiser se tornar um naparama, ele deveria passar por um ritual de iniciação, né? De tal maneira que a partir daquele momento, cumprido esse ritual de iniciação, ele teria finalmente o seu corpo protegido contra qualquer tipo de ferimento. O Kinzo acredita realmente nisso. Por quê? Porque quando ele está lá na casa do Surendra, há uma discussão, um debate, uma pequena briga com um dos clientes que acusam o Surendra de haver roubado, alguma coisa assim no gênero. O Surendra não reage, porque tem medo da reação da população. Até que aparece esse sujeito com o corpo pintado de vermelho, que é o Naparama, e que restabelece ali a ordem.
O Quinzo admira isso, essa autoridade, e fala: é isso que eu quero ser, um Naparama, uma espécie de guerreiro que estabelece a justiça. É interessante perceber que o Quinzo toma essa decisão e ele vai buscar uma resposta para o desafio que ele está enfrentando, né? Ele vai buscar um instrumento de enfrentamento da guerra, justamente dentro, no universo das crenças, né? No universo dos mitos que estão enraizados no passado da aldeia. Não deixa de ser uma espécie de um choque simbólico. É como se aquela guerra, que é produto, resultado do confronto de forças políticas modernas, aqui acaba se deparando com indivíduos que pretendem resistir a ela, valendo-se de elementos advindos de uma espécie de universo antigo, anterior, pré-moderno. Não é apenas o choque, portanto, entre o indivíduo, né, e a realidade. É o choque de dois mundos. Espero que eu esteja sendo claro quanto a isso. De dois universos, de dois momentos históricos e culturais. De certa forma, isso eu acho que é uma coisa que perpassa o livro inteirinho, eu ficaria de olho, isso é uma metáfora da própria condição africana. Né? O continente colonizado por potências europeias modernas, industrializadas, armadas, capitalistas, que penetram naquele universo em que em muitos lugares ainda levam uma existência que é o avesso disso. A produção de subsistência, trabalho artesanal, um tipo de fé, de crença completamente diferente da ocidental. E são esses dois mundos que de alguma maneira também estão se defrontando aqui agora. Legal, não? Então o romance, ele tem digamos, uma vocação para ser um romance que simboliza a condição da África, sobretudo da chamada África Negra. E se você me permite, eu aqui vou dar uma espécie de salto mortal sem rede. Talvez eu possa considerar esse romance um romance ilustrativo desse tipo de confronto cultural e histórico que é enfrentado por toda a sociedade colonizada, por toda a sociedade que vive esse processo, digamos, violento da colonização. A chegada do colonizador, com toda a sua cultura, com toda a sua tecnologia, né, o seu universo de crenças e valores, e o choque que se estabelece com o universo de crenças e valores que já existe no local. Isso é um pouco a história do Brasil. Né? Eu estou forçando mesmo aqui uma espécie de ponte entre esses dois universos. Nesse sentido, Terra Sonâmbula é um romance cuja leitura interessa não apenas como uma porta de entrada para essa cultura moçambicana e talvez por extensão africana, mas é também, posso voltar à metáfora do conto do Machado, um espelho, onde eu, brasileiro, também posso me ver. Tá bom? Não sei se eu consigo ser claro aqui na associação que eu estou propondo. Ok? Mas enfim, voltamos ao texto. Essa decisão final de se tornar um Naparama, que o Surendra desaconselha, o Surendra, sendo um estrangeiro, um indiano, ele fala: não, isso é bobagem, você vai morrer. Você vai morrer. O Quinzo fica um pouco balançado. Então ele decide consultar o pastor Afonso. O pastor Afonso é de fato um pastor religioso, e ele mantinha ali na aldeia uma escola para a alfabetização das crianças. O pastor, portanto, representa ali dentro, no interior daquela aldeia, essa figura já ocidentalizada, né? Essa figura que vai trazendo o mundo ocidental, os seus valores, as suas fés, digamos assim, os seus instrumentos, a sua tecnologia, imaginando que ler e escrever é uma tecnologia. Legal? E o pastor Afonso é quem vai introduzindo isso ali no mundo da aldeia. E para o Quinzo,
é uma figura de autoridade, porque o Quintus aprendeu com ele. E é aí que eu fico descobrindo que o Quintus já é um sujeito, ou já pertence a uma geração que, diferentemente do pai, já se encontra no meio do caminho entre aquele mundo africano primevo, né, originário, e esse outro mundo que já vai se ocidentalizando. É uma figura de passagem. Talvez isso explique um pouquinho o conflito dele com o pai. Né? O Quintus é uma figura dividida, portanto. Um meio termo ali dentro, um pouquinho. Então ele vai consultar o pastor Afonso, e é interessante perceber que ele vai consultar, portanto, duas figuras que, sendo, de certa maneira, estranhas àquele universo tradicional, são para ele duas figuras de autoridade, orientadoras. Ele quer ouvir a voz, o conselho desses sujeitos. E o que acontece quando ele chega até a casa do pastor? Os bandos haviam passado por lá. Legal? E o pastor está sem as mãos. Morto e sem as mãos. É aquilo que decide o Quintus, que ele tem que ir embora e ele tem que virar um Naparama. Nesse meio termo, o pai dele morre. O Taimo morre, que é uma morte simbólica, né? O Taimo, enquanto figura de autoridade, portadora, ele próprio, esse elo de ligação com esse passado. Segundo o ritual, o que o Quintus deveria fazer? Enterrar o pai. Mas ele se recusa a fazer isso. Primeiro, porque ele tem pressa de ir embora, que os bandos estão chegando. Segundo, porque no fundo, talvez ele não dê tanto valor assim a esses rituais tradicionais. Isso vai determinar que o Quintus será, de certa maneira, assombrado, amaldiçoado pelo espírito do pai, que, transmutado numa espécie de ave, segue o Quintus pelo mar, que o Quintus vai navegando, ele vai remando, para não deixar o seu rastro, como se ele não quisesse deixar marcas, primeiro para não ser seguido pelos bandos, mas também para não ser mais encontrado, já que ele vai se tornar um outro Naparama. Então ele fica ali o tempo todo sendo assombrado pela figura do pai que o atormenta, né? Por quê? Porque ele não quis cumprir o ritual tradicional. Ele não quis, portanto, pagar, digamos, uma espécie de imposto às tradições. Há aqui um momento de ruptura do Quintus. Ele está rompendo um pouco com esse mundo tradicional. Tá bom? E aí eu percebo como o Quintus é um personagem que aos poucos vai sintetizando, vai encarnando as contradições do universo moçambicano e, por extensão, do mundo africano. As tensões que atravessam esse mundo na sua trajetória. Tá? Acompanhando a trajetória do Quintus, a gente chega, portanto, né, a essa percepção dele, aqui um pouquinho, como representação dessa espécie de um herói épico que busca justiça por conta própria. Tá? Ao mesmo tempo que ele foge da morte. Isso é característico de uma certa literatura tradicional. Quintus reencarna isso, mas numa dimensão outra, numa dimensão ali moçambicana e africana, enquanto vai sendo, né, amaldiçoado pelo pai. Então ele vai navegando, sempre costeando o litoral, tá? Um pouco às vezes sem rumo, um pouco às vezes perdido, passando por uma série de dificuldades, até que ele vai chegar a uma aldeia. Tá bom? Essa aldeia é a aldeia de Mati-Mati. É uma outra aldeia. Quando ele chega a essa outra aldeia, essa é uma aldeia que já está destruída pela guerra. Os bandos já passaram por ali. Não é como a aldeia dele, que ainda se mostrava um pouco preservada. Não, ao contrário. Tá? E o que ele encontra, portanto, é uma espécie de caos nessa aldeia. Em primeiro lugar, assim que ele chega na aldeia, as pessoas que o recebem na praia dizem logo para ele ir embora, porque ali nenhum estranho é bem-vindo. A aldeia foi tão violentada pelos bandos que qualquer estranho é morto. Então avisam ele, vai embora, vai embora, vai embora, né? Por uma coincidência, quem acabou se transferindo para essa outra aldeia é o Surendra.
né, aquele amigo indiano dele. E ele fica sabendo que o Surendra está lá. Mas ele acaba não se instalando na cidade. Ele acaba saindo da cidade, fica com medo, né, e vai navegando, vai remando, e acaba chegando a uma espécie de navio. É um navio que está ali encalhado. Esse espaço do navio merece um pouquinho de cuidado da nossa parte. Em primeiro lugar, porque ele é um espaço meio mágico. Por exemplo, assim que ele entra no navio, ele vê uma sombra passando de um lugar para outro e ele imagina que é um anão. Dentro das crenças locais, esse anão é uma espécie de um pequeno demônio, Choli, alguma coisa assim que se pronuncia, né? E ele acha então que o navio é assombrado, mas ele ouve barulhos no navio, né? O navio está ali encalhado. Em primeiro lugar, a ideia de um navio encalhado, alguma coisa que deveria estar em movimento e está parado, pode ser uma metáfora, né, da própria guerra, que faz com que o mundo pare. Tá? Nesse navio ele acaba encontrando uma figura feminina, a Farida. É uma moça que está ali. Ela está se escondendo ali. O navio, no entanto, tem alimento, e o navio de vez em quando é saqueado por alguns moradores da cidade. E ele vai se encontrar com a Farida. Na verdade, mais do que se encontrar, ele acaba se apaixonando pela Farida. E a Farida conta para ele uma história bastante trágica, né? A Farida conta duas coisas. Primeiro, que ela foi expulsa da vila porque ela tinha uma irmã gêmea. E segundo as crenças tradicionais, gêmeos trazem maldição. Então, uma das gêmeas deveria ser sacrificada. Deveria ter sido a irmã, mas a mãe não quis sacrificar a irmã mais nova, então simplesmente manda a irmã mais nova embora. Quando a aldeia descobre que não houve o sacrifício, atribui a isso toda a desgraça que se abateu sobre a aldeia. Então a própria Farida foge, tá? A própria Farida foge. Só que nessa fuga, uma série de percalços, ela acaba se encontrando ou indo trabalhar na casa de um português, o Romão Pinto, casado com a Virgínia. E ela é violentada por esse cara. E dessa violência sexual nasce um filho, que é o Gaspar. A guerra separou Farida e Gaspar. E o que ela pede como urgência para o Kinzo é o quê? Que ele encontre o Gaspar. Há, portanto, uma mudança no meio do caminho. Se a viagem do Kinzo é uma viagem para encontrar os Naparamas e se tornar um deles, agora, levado por uma espécie de paixão que ele tem pela Farida, essa viagem é encontrar o Gaspar, o filho da Farida, né? Encontrá-lo para ela. Então ele se arrisca, ele vai até a aldeia, né? E ele começa a procurar por esse menino. Então ele vai indagando daqui e dali, e aí ele se envolve numa história bastante confusa, né? Algumas etapas dessa história confusa. Por exemplo, ele reencontra a Virgínia, que era a mulher do Romão Pinto, que foi o cara que violentou a Farida, e o Romão Pinto já está morto, né? E o que ele encontra, na verdade, é uma Virgínia que se finge de louca, para não ser atacada, porque todos acreditam que os loucos são sagrados. Então o que ele vai se deparando aos poucos é com uma vila completamente destruída, não apenas física, mas até mesmo as pessoas, todas elas desorientadas. A Virgínia se finge de louca, né? A esposa do administrador da vila, a Carolinda, ela na verdade pede para que o Kinzo a leve embora dali. Ela quer sair dali de qualquer jeito. Ou seja, é uma vila que, ao contrário, Mati-Mati, ao contrário da vila de onde vinha o Kinzo, não existe mais a ideia de unidade, de solidariedade. A guerra destruiu não apenas fisicamente a vila, a guerra destruiu os laços, né, os elos que sustentam a vida das pessoas, deixando cada um abandonado à própria sorte. O resultado, as pessoas ali mentem, enganam, as pessoas ali não merecem confiança. É assim, por exemplo, que o Surendra agora tem um sócio no negócio dele, que vai traí-lo, que vai enganá-lo.
até põe fogo no negócio do Surendra e a mulher dele, a Asma ali, né, fica presa nesse incêndio. Então, até que o Kinzo recebe a notícia final de que o Gaspar, o filho, está num campo de refugiados, que é para onde ele vai. Nesse campo de refugiados, na verdade, o Gaspar não está. Ele não vai encontrar o Gaspar, né? Ao contrário, ele retorna para a aldeia, para Mati-Mati, desistindo de encontrar o Gaspar. Desiste completamente. E a própria Farida também desapareceu e está morta. É nesse momento, então, que o Kinzo decide voltar para sua aldeia. A busca dele foi inútil. Tanto a busca pelos Naparamas, quanto a busca pelo Gaspar. Ele é uma espécie de herói fracassado nesse momento. E aqui talvez venha um dos momentos mais poéticos. Um dos sujeitos, né, que ajudavam o Surendra ali na vila, ele agora abriu um negócio novo, uma linha de ônibus. E ele propõe o seguinte para o Kinzo: você pode voltar de ônibus, é seguro, os bandos não estão atacando a estrada. Então o Kinzo, na véspera da viagem, ele tem um sonho. Ele, de certa maneira, fez um ritual antes, alguns dias antes, restabeleceu a paz com o espírito do pai dele, e ele vai voltar. Ele anota o sonho que ele teve. Nesse sonho, ele vê um garoto andando pela estrada, né? Ele vê um garoto caminhando, ele vê a si próprio caminhando, e ele se descreve nesse sonho exatamente com a roupa daquele corpo que o Tuahir e o Mundinga encontraram fora do Machimbomba. Então aqui nesse momento, o que o livro vai mostrando para nós? Né? Que o Kinzo, é claro, é aquele sujeito. Tudo bem? Numa das últimas imagens do sonho do Kinzo, ele vê o Gaspar andando pela estrada na companhia de um homem velho, que fica a sugestão de que o Mundinga seria quem? O Gaspar. Não interessa se de fato é. Tá? Depois eu volto um pouquinho nesse ponto. E aí nós sabemos então que o Kinzo vai morrer. Tudo bem? Para quem não leu, desculpa o spoiler. Tá legal? Tá? Para quem não leu o livro. Essa é basicamente a trajetória do Kinzo. Mas se você prestar atenção, de um lado é uma trajetória fracassada. Né? Eu tenho um herói que busca alguma coisa, mas é uma busca impotente. Ele não consegue. Ele não alcança o objetivo que ele quer. O Mundinga, voltamos agora ao Mundinga. O Mundinga vai lendo essa história, ok? E o que o Mundinga pode encontrar ali dentro? Tá? Qual é a história que ele, Mundinga, encontra? Nós vamos falar um pouquinho dessa história. Deixa eu aproveitar o momento para falar de um tema possível para a prova para vocês, tá? Que são as figuras femininas que aparecem aqui. Tá? Existe uma... Quais são elas? Deixa eu falar um pouquinho então delas. A Carolinda. Carolinda é a mulher do administrador de Mati-Mati que quer fugir com o Kinzo de qualquer jeito. A Virgínia é a mulher do Romão Pinto, né? A Euzinha é a tia da Farida que ajudou a esconder a irmã gêmea dela. Eu posso pensar na própria Farida. Eu posso pensar também na mãe do próprio Kinzo. Há um traço comum a todas essas mulheres que estão aqui. Primeiro, essas mulheres, todas elas, levam uma existência, uma vida completamente arruinada pela guerra. A família está desfeita. Os filhos estão mortos. No caso da Virgínia, que é uma portuguesa, o Romão Pinto a traía. Né? Segundo, e isso é uma questão interessante que se coloca no livro, são sempre essas figuras femininas que permanecem, de alguma forma, enfrentando, né, de alguma maneira, a violência da guerra. Então, existe aqui, eu acho que um olhar mais feminino do Miyakoto, se é que eu posso falar dessa maneira. Né? Para ele, quem é talvez o verdadeiro herói dessa história moçambicana não são os guerreiros que pegam em armas. São essas mulheres que, de alguma maneira, às vezes desesperadamente, tentam manter os laços familiares, as amizades, as relações, tentam manter vivo um resto de mundo humanizado que a guerra vai ameaçando.
É interessante perceber como o Miyakoto ele vê esse valor, né, feminino. Ele enxerga nessa ação feminina no lugar da mulher uma ação em um lugar de resistência. Não uma resistência militar, física, bélica, pelas armas, mas uma resistência que se faz, de certa maneira, pela solidariedade, né? Pelo que a gente poderia falar de uma espécie de maternidade, no bom sentido da palavra, de cuidar do outro, né? de alimentar esse outro, não apenas no sentido físico, né? Mas de manter os vínculos e os laços com esse outro. Nesse sentido, são essas figuras femininas que provêm, que dão ao Kinzo ainda um sentido de humanidade. É o encontro com Farida, é a insistência da Farida de reencontrar o filho, tá bom? É o carinho que ele recebe da Caroline, da mulher do administrador, é a atenção que a Virgínia tem com ele. E, por fim, um outro traço comum nessas figuras femininas, a dificuldade que elas têm de conviver com os homens, com as figuras masculinas. Há sempre uma espécie de inadequação, há sempre uma divergência, ou explícita ou latente. Há sempre uma incompreensão nessa relação. Né? Os homens, quer sejam os maridos, no caso do pai e da mãe do Kinzo, por exemplo. Legal ou não? Quer seja simplesmente ainda pensando no marido, da Caroline, o marido dela, que é o administrador de matemática. Se eu pensar a Virgínia, o Romão Pinto. Mas se eu pensar a própria Farida e o Kinzo, né? Enquanto o Kinzo vai se apaixonando, a Farida está angustiada por reencontrar o filho. Ela não se mostra exatamente uma mulher apaixonada pelo Kinzo ou confortável naquela relação. Ela vive uma espécie de incômodo, tá? Então, de alguma maneira, as figuras femininas dentro do Terra Sonâmbula são figuras extremamente representativas, né, dessa permanência de uma certa humanidade em meio a um mundo que vai se desumanizando. Tá? Eu ficaria um pouquinho mais atento a essas figuras femininas. Legal? E o que elas representam dentro da narrativa no interior do romance. Ok? Eu acho que agora a gente pode então falar um pouquinho, né, sobre aquilo que é insinuado no final da história do Kinzo. Que a história do Kinzo, ela termina onde começa a do Muidinga. Não é? Kinzo morre no Machimbombo. O leitor conhece Muidinga chegando ao Machimbombo. Tudo bem ou não? Você entendeu por que eu separei as duas histórias ou não? Para que você entenda que aqui se propõe uma continuidade narrativa. Uma continuidade, eu diria, histórica entre esses dois personagens. Como se o Muidinga continuasse, de alguma forma, aquilo que o Kinzo viveu. E eu acho extremamente poético essa ideia de que o Muidinga se aproxima do Kinzo através da literatura. Afinal de contas, quando o Kinzo escreve, ele produz um diário, um gênero literário. Então, aqui a literatura funciona como portadora da história de um sujeito que se transmite a outro. Tudo bem ou não? Eu vou voltar a esse tópico mais adiante. Há outro tópico que eu gostaria de chamar a sua atenção. A viagem de Kinzo é uma viagem que se faz do mar para a terra. Ele está retornando à sua origem pela estrada, pela terra. A mesma estrada por onde o Muidinga foge. Um retorna, enquanto o outro vai. Tá? O que aparentemente é um oposto. Então, nesse sentido, eu preciso voltar àquele campo de refugiados.
O Quinzo foi buscar o Gaspar lá. Não é isso? De onde estão vindo Tuahir e Muidinga? De lá. Há um outro ponto, né, de união entre essas duas histórias. Será que eu posso considerar o Muidinga uma espécie de Gaspar? Lembre-se de uma coisa importante. Então vamos adiante, né? Qual é a coisa importante? A vida do Muidinga é cercada de mistérios. Muidinga não sabe quem são seus pais, ok? Muidinga, na verdade, perdeu a memória. Ele chama o Tuahir de pai. O Tuahir fala: eu não sou seu pai, então vou chamá-lo de tio, não sou seu tio. Depois de tanto insistir, o Tuahir aceita ser chamado de pai ou de tio. Mas o que fica bem claro é que o Muidinga nada sabe de si. Ele não tem memória desse passado que foi destroçado. Aqui esse passado está destroçado em dois sentidos. Físico, os pais morreram. Memória, ele não lembra. Muidinga é um sujeito sem passado. Prestem atenção a isso. É um indivíduo que não sabe dizer de onde veio, que não sabe dizer qual a sua história. Eu posso falar, portanto, que ele é efetivamente um indivíduo perdido ou deslocado. Ele está não apenas deslocado no espaço geográfico ali, né? Mas ele também está deslocado no tempo histórico. Qual é o meu tempo? Qual a minha família? Qual a minha origem? O que me trouxe até aqui? Eu não sei dizer isso. Eu não sei nem meu nome. Pergunta importante. E aqui eu vou forçar uma conexão com o texto do Machado. Ao ler a história de Quinzo, será que Muidinga não vai pegar emprestada essa história para si? Ao ler a história do outro, é como se ele pudesse, de certa maneira, trazê-la para dentro de si mesmo, da sua própria história. Como se a história do Quinzo pudesse ser uma espécie de matéria-prima com a qual o Muidinga construísse uma história para si mesmo. Será que isso é possível? Eu me apropriar da história do outro e transformá-la em minha? E assim construir para mim uma identidade? Pode ser um tema possível no livro? Entenderam? Se eu admitir que essa é uma possibilidade que o livro abre, então o livro abre também para mim uma outra dimensão da literatura. A literatura como uma espécie de reconstrutora da história do indivíduo e da coletividade. Ao narrar a história desses personagens, de certa maneira, o que autores como Miyakoto produzem é uma espécie de preservação de uma memória que vai sendo destruída pela guerra. Tudo bem até aqui? Legal? Esse é um tema para ser pensado por nós de qualquer maneira. Ou seja, as memórias do outro, que vêm através do caderno de Quinzo, de certa maneira, vão constituir o ser do Muidinga. E eu até vou te dizer que isso é extremamente possível. Por quê? Porque quando ele leu o caderno, lembrar do primeiro caderno, quando o Quinzo conta como era a vida dele na aldeia, o Muidinga, essa criança que não tem memória, que não sabe o que é uma aldeia, pode, através da literatura, saber o que é uma aldeia, saber como é a vida. Pode, através da escrita do Quinzo, conhecer quais são os rituais, saber, por exemplo, da necessidade de enterrar o morto, saber, por exemplo, que é a tarefa da mulher, por exemplo, plantar, conhecer rituais, hábitos, costumes, que de outra forma ele não teria como conhecer.
A narrativa de Kinzo, e por extensão, a narrativa de qualquer maneira, por exemplo, a narrativa literária do próprio Terra Sonâmbula, executa esse papel importantíssimo. Essas tradições, essas memórias, essas verdades que estão sintetizadas, incrustadas em mitos, em lendas, ameaçam se perder. Quando os bandos chegam, as aldeias se desfazem. Não são apenas as famílias, as memórias se perdem. Não tenho mais para quem contar a história, não tenho mais para quem passar adiante as tradições. As tradições vão morrer. E são essas tradições que constituem a identidade de um povo. Da literatura do escritor intervir nesse processo. Kinzo, ao narrar a sua história, registra e preserva essa memória, que serve, por sua vez, de material para que o outro, o Muidinga, esse leitor sem memória, reconstrua o passado. Talvez não dele, Muidinga, mas de quem? Do mundo de onde ele, Muidinga, saiu. E assim ele possa dizer qual a sua história, qual a sua origem. Ele possa se reconectar com esse passado que essa diáspora provocada pela guerra ameaça destruir. Ok? Nesse sentido, a leitura dos cadernos é fundamental para o Muidinga. Então ele vai construindo uma identidade, ele vai construindo uma história, ele vai construindo um ser para ele. Sim, talvez ele seja Gaspar mesmo. Não é? Aquele sujeito que o Kinzo está procurando para dar a ele, Gaspar, para conectá-lo com a sua mãe, com o seu passado. De certa maneira, o Muidinga é ou não é? Não interessa para mim se ele é de fato, sacou isso ou não? O Muidinga é um Gaspar, porque através dos cadernos, me desculpe, o Kinzo conecta o Muidinga com o seu passado histórico, cultural, com as suas tradições. Agora o Muidinga, lendo os cadernos, pode dizer: eu vim daí, né? Esse é o meu lugar. Tudo bem ou não? Esse é o passado que me constitui. Não como indivíduo, mas como membro de um corpo coletivo, de uma história, de uma tradição. Eu acho que eu já me tornei repetitivo, sim ou não? Pode falar que sim, né? Isso já ficou claro. Tudo bem? Por isso a leitura dos cadernos é importante. Então, à medida que os dias vão se passando, eis o que vai acontecendo. Aos poucos, o Muidinga vai construindo uma história para ele. Por exemplo, ele pede que o Tuahir narre para ele, e o Tuahir, portanto, seria uma outra fonte dessa história, como é que ele foi encontrado. O Tuahir narra uma história bastante verídica e verossímil, uma história infelizmente comum naqueles campos de refugiados deslocados, de pessoas famintas que acabam comendo qualquer coisa para aliviar a fome. Comem, inclusive, a maquela, que não aparece aí, não coloquei aí. Tá bom? Ah, sim, lá em cima, a maquela. O que é a maquela? É um tipo de mandioca tóxica. Sabe-se, né? Ele fala disso. Eu não sei se é uma espécie ou alguma coisa, enfim, é isso. Tá? Todo mundo sabe que ela é tóxica. Ela provoca uma desinteria, náuseas e assim por diante. Para crianças ela é muito perigosa. Então o menino comeu. Passou mal e foi dado como morto. Todos os dias, no campo de deslocados, era necessário enterrar os mortos, até seguindo o ritual, né? O Tuahir um dia está ajudando a enterrar os mortos. Quando ele pega uma criança pelos pés e vai puxar para uma cova coletiva, uma vala comum, e percebe que essa criança está se agarrando à terra. E ele diz: esse aqui não morreu ainda, está vivo. Os outros falam: mas vai morrer. Não, eu cuido dele. Então você cuida. E o Tuahir fala: eu cuido. O Tuahir imagina
que os pais do Muidinga teriam morrido ali. Das pessoas enterradas. Ele não sabe dizer. O Tuahir cuida da criança já um pouco arrependido da responsabilidade. Acho que é perda de tempo, porque a criança vai morrer mesmo. Muito fraca, subnutrida. Mas não é que a criança sobrevive? E aí então ele decide ir embora do campo, porque ele sabe que ali a criança vai acabar contraindo alguma doença e vai morrer, senão ele mesmo. E é assim que eles pegam a estrada. Há uma simbologia muito bonita aqui dentro. O útero do Muidinga é a cova. Ele é literal. Cara, eu não sei se eu posso falar dessa maneira, eu estou forçando a barra. É uma espécie de parto, né? Ele é puxado pelos pés. É um segundo parto. E é o Tuahir que dá outra vida para ele. Só que essa criança não sabe dizer quem são seus pais. Ela não lembra de nada. Tão fraca que ela estava, tão faminta que ela andava. Ela não se lembra de mais nada. Então o Tuahir vai tomar conta. O Tuahir vai ser o guia dela. O Tuahir, portanto, é toda a família, né, que o menino pode contar. É toda a família do Tuahir. Não tem outra família, cara. É essa daqui. À medida, então, que eles caminham e chegam ao Machimbombo, coisas estranhas vão acontecendo. Eu vou pular algumas, tá? E vou ficar em algumas mais representativas, até por causa do nosso tempo. O que o menino diz é que todo dia de manhã a paisagem é diferente ao redor do Machimbombo. A princípio o Tuahir fala, você está com fome e fica delirando, mas por fim o Tuahir chega à conclusão que de fato há uma espécie de inversão maluca. O ônibus fica parado e é a estrada que caminha. Cada dia tem uma paisagem diferente. A terra sonâmbula que caminha sozinha à noite. Tá? Essa pode ser uma explicação possível do título. Mas a terra sonâmbula também pode ser Moçambique, esse país atordoado, né? Que caminha sonambulamente pela história. A cada nova paisagem, ele sempre com fome tem que explorar ali ao redor. Em parte o Tuahir fala para o menino, vamos caminhar aqui para ver se a gente acha comida, até para disfarçar a fome que eles estão vivendo. E a cada caminhada que eles fazem durante o dia, eles encontram algo diferente. Nesses encontros, eu separei alguns para vocês ali dentro. Por exemplo, eu encontro com o Siqueleto. Siqueleto é um homem velho, que acaba aprisionando os dois, o Tuahir e o menino, o Muidinga, numa espécie de armadilha. E leva os dois prisioneiros para a aldeia em que ele morava. É uma aldeia completamente deserta. Apenas o Siqueleto ficou lá. Somente ele. Há um momento aqui que eu acho um dos momentos, para mim pelo menos, mais significativos e bonitos da narrativa. O Siqueleto espera que as pessoas voltem para a aldeia. O Siqueleto alimenta uma espécie de fé irracional e descabida. Ele aguarda o momento em que a guerra vai acabar, em que tudo voltará a ser como antes. Ele é uma espécie de chama de otimismo no meio dessa destruição toda. O Siqueleto é uma espécie de guardião de alguma humanidade. E fica claro por que ele aprisiona os dois depois de algum momento. Ele quer matar os dois, porque ele vê os dois como invasores. O Tuahir então resolve contar uma história para ele, para disfarçar. E à medida então que o Siqueleto conta uma história, o Siqueleto diz o seguinte, agora vocês terão que ouvir a minha história. Há um momento muito bonito aqui dentro. Em populações que ainda não foram alfabetizadas, e eu posso imaginar que boa parte, né, dessas aldeias do interior, na época, eram constituídas de populações que não tinham acesso à escrita, transmitir oralmente a história é fundamental. Contar para o outro uma história é uma maneira de transmitir para o outro a memória do indivíduo, mas também a memória de toda a aldeia. É manter vivo os antepassados, os mortos. É manter viva uma cronologia
que explica de onde você veio. A única forma de fazê-lo é oralmente. Quando a guerra expulsa todos da aldeia, a aldeia morre, portanto, percebe ou não? Morre não apenas no sentido físico, desabitada, mas morre também porque não tem mais para quem contar a história da aldeia. A memória dela vai desaparecer. E essa talvez seja uma morte tão cruel quanto a física. O Siqueleto está angustiado. Ele precisa contar a sua história para alguém. E quando ele descobre que o menino, o Muidinga, sabe escrever, ele pede uma coisa para o Muidinga. Ele dá uma faca para o Muidinga e diz: escreva o meu nome nessa árvore. Prestemos atenção ao simbolismo disso. Escrever o seu nome na árvore é gravar, marcar concretamente a sua existência. O que o Siqueleto está pedindo: mantenha-me vivo. Faça com que a minha memória não desapareça. Faça com que ela continue. O narrador do livro nos diz até uma coisa muito poética, que esse nome penetra na seiva da árvore. Como se a própria árvore fosse, naquele momento, né, essa portadora da memória do Siqueleto. Agradecido, ele libera os dois. O que o menino aprende com isso? O menino aprende o valor dessas tradições, de preservar essas tradições. A cada manhã, portanto, que ele encontra algo diferente, misterioso, que é trazido pela estrada, agora prestem atenção, agora eu entendo um pouco melhor essa terra sonâmbula, essa estrada, essa paisagem que caminha até mim, Muidinga, me trazendo a cada dia uma nova experiência, e a cada nova experiência um novo saber e um novo conhecimento. Justamente para mim, esse Muidinga, esse garoto sem memória do passado, é como se a própria terra sonâmbula quisesse ela fecundar esse garoto, dizer para ele: eis aqui a sua história, a história do seu povo, aquilo que te faz ser quem você é. Vamos reconstruir esse indivíduo. Dá para entender ou não? E assim reconstruir essa nação. Reconstruir esse povo. Legal? Se eu tenho a história do Siqueleto, né, eu também tenho a história depois do Nhamataka. Eu adoro os nomes, não sei quanto a você. Eu acho a sonoridade maravilhosa, né? Siqueleto, não é bonito? Nhamataka eu gosto mais ainda. Tá bom? Sempre fico aí pensando nisso como um sobrenome para mim. João Nhamataka. Tá legal? Eu acho que combina sonoramente, assim, falando. Mas, enfim, deixa de delirar. Nhamataka é um sujeito que eles encontram caminhando num outro dia, e ele está cavando uma vala enorme. Por coincidência, é um conhecido do Tuahir. Pô, cara, como é que tá? Beleza? Tudo bem aí? O que você está fazendo? Nhamataka dá uma resposta maluca, cara. Ele fala assim: estou construindo um rio. Construindo um rio? Eu estou fazendo um rio. E é um buraco fundo, tem que descer com escada, enorme. Tem base um trem desse? Alguém cavando com as próprias mãos um rio? Aí o Tuahir fala: eu vou aí te ajudar. E o menino Muidinga fala: eu não vou. Vocês são doidos? De tanto o Tuahir insistir, o menino vai. E cava junto. As mãos ficam feridas, bolha de sangue. E não é que quando eles estão cavando, de repente, forma-se uma tempestade que é um autêntico dilúvio. E adivinha? Forma-se um rio. O canal se enche d'água. E a correnteza leva os três embora. Né? O Muidinga e o Tuahir vão ficar perdidos, literalmente. Mas não é bonita essa história?
Um sujeito que com as próprias mãos quer construir um rio, quer construir a vida, a água. Entenderam ou não? Esse sujeito que luta desesperadamente contra a morte e o deserto, a aridez da paisagem, para que ali haja vida, onde só há morte. E luta sozinho, movido apenas por uma espécie de fé irracional. Talvez porque naquela paisagem da guerra, tudo que reste como esperança é essa fé irracional na vida. E uma mensagem de esperança, eu não sei quanto a você, eu acho extremamente bonita, extremamente emocionante, comovente. Perdidos, Tuahir e o menino se encontram numa nova paisagem. O garoto sai, agora é uma espécie de mata, ele sai andando e vê uma coisa que o surpreende. Mulheres velhas preparando a terra. E ele fica observando, ele nunca viu aquilo. Mas como um garoto que ignora as tradições, o que ele não sabe? Que naquele momento do plantio, nenhum homem pode ver o trabalho feminino. E quando uma das mulheres, já velhas, descobre o garoto ali, elas não têm dúvidas. Elas pegam o menino, começam a surrá-lo e depois começam literalmente, como é que eu vou dizer isso? A se esfregar nele. E o garoto acaba ficando desacordado. É uma espécie de iniciação sexual. É o Tuahir que vai explicar para ele: você não devia estar lá, não pode ficar vendo as mulheres nessa hora. É interditado, é proibido. Antes de continuar, você percebe que a cada uma dessas aventuras, o Muiding, ele vai penetrando. Cara, isso é bonito pra caramba. Ele vai penetrando nesse mundo ancestral africano ou não? E nesse mundo ancestral africano, realidade material, histórica e concreta e universo mítico estão fundidos. Não é possível separar uma coisa da outra. Por isso que eu posso encontrar o Inhamataka, o meu xará, abrindo um rio. E o rio vem. Não se separa o mito da realidade nesse universo. E é aí que o Muidinga vai penetrando e vai vivendo e vai experimentando e vai se tornando ele próprio agora o sujeito de uma história, de uma tradição que a estrada vem trazendo para ele. Tá bom? Na noite seguinte, o Tuahir acha que ele deve ter uma iniciação sexual um pouco melhor. Tá bom ou não? E acaba masturbando ele. O menino fica um pouco incomodado no começo, mas depois, como se diz, né? Relaxa. Tá legal? É um capítulo chamando Homens Sonhando Mulheres. O que pode ser uma imagem, é claro, da solidão dos dois. Etapa final, para a gente começar a ir para os finalmente mesmo. Na manhã seguinte, ou em algumas manhãs depois, o que nós temos diante de nós é uma outra paisagem. É um pântano. E aí, o Tuahir propõe: vamos caminhar pelo pântano. Eles caminham e se perdem. Se perdem totalmente. Não sabem mais como voltar para o Machimbombo. É um momento significativo, porque agora, perdidos, sem conseguir voltar para a estrada, eles não conseguem mais reatar aquela história. Para piorar toda a situação, o Tuahir fica doente. Vai adoecendo, e aí então eles têm uma ideia: fazer uma jangada para navegar pelos canais do mangue, tentando chegar ao mar. Se tem mangue, tem que ter mar. Vem comigo. Eles estão fazendo uma viagem, sim ou não? De jangada? Da terra para o mar? Qual foi a viagem do Kinzo? Do mar para a terra? Há uma rota de encontro aqui, sim ou não? À medida que eles vão navegando,
Isso é uma passagem que eu acho bastante triste. O Tuahir vai ficando cada vez mais doente. Acho triste não só pelo Tuahir, mas porque isso significa que agora o Muidinga vai ficar sozinho, sem família, sem o guia. Minha pergunta: ele ainda precisa? Agora que a estrada já trouxe para ele as tradições, o passado, o conhecimento ancestral, ele ainda precisa de alguém que o guie? O Tuahir não só vai falecendo fisicamente, ele vai desaparecendo, ele vai minguando, ele vai ficando cada dia menor, até que eles chegam a um ponto em que finalmente eles avistam o mar. É tarde. Tuahir morreu. Só dá tempo do Muidinga falar o seguinte: um barco, e ele corre até o barco. Quando ele chega no barco, ele lê um nome escrito na lateral do barco: Taimo, que é o nome do pai do Kinzo. O Kinzo, ao invés de enterrar o pai, pôs o corpo do pai num barco e empurrou o mar afora. Muidinga encontra a história de Kinzo. Sem saber, a estrada conduz Muidinga até a história de Kinzo. Tuahir de fato é um pai. Porque agora o que faz então o Muidinga? Coloca ele no barco do Taimo. É onde as duas histórias se encontram, se penetram. Dá para entender ou não? É onde, vamos imaginar que eu tenho uma linha cronológica aqui, a guerra está aqui. Tem a história do Kinzo que é anterior, tem a história do Muidinga que é depois. A guerra separa, a guerra corta a unidade, quebra, né? Rompe a história da nação. Posso falar assim agora ou não? O que a literatura está propondo? Reatar as duas pontas. Não é possível fazê-lo, é lógico, no plano, digamos, histórico e concreto, mas é possível, me desculpe, fazê-lo no plano literário, ficcional e no plano mítico. Aqui eu vou falar então de um terceiro aspecto que a literatura pode assumir nas mãos do Miyakoto, naquele universo. Esse aspecto de ser a primeira portadora de histórias, de uma tradição, de uma memória, né? Segundo, instrumento que permite ao indivíduo conhecer a sua história enquanto povo. Terceiro, ao fazer isso, ligar, unir as pontas de uma nação, de uma cultura que se esgarçaram por conta da tragédia da guerra. Tudo bem ou não? Beleza? Que o Miyakoto tenha conseguido isso tudo é espantoso, não é? Beleza? Que ele tenha conseguido trabalhar, elaborar esses elementos todos é muito significativo. Ok? E aí a gente pode pensar então em alguns temas que vão aparecendo com mais força. Legal? Primeiro, a literatura como testemunho. Primeiro, como testemunho histórico. Está aqui narrado para você, leitor moçambicano, ou leitor brasileiro, ou qualquer leitor que seja, o que significa a guerra. Eu não vou te contar os detalhes assombrosos, desumanos, de corpos destroçados. Isso o jornal já faz. Você não precisa disso. Não preciso de proporcionar uma espécie de show de horror sádico. Não é necessário. Vamos lá? Isso você já sabe. Talvez você nunca tenha percebido, até porque a gente nunca experimentou isso, né? E vamos nos manter assim. O que a guerra significa na história de cada um, na vida de cada um. Ela não destrói apenas corpos, ela destrói almas. Ela não mata apenas combatentes, ela mata um povo, uma cultura. Não é preciso apenas pacificar os homens.
é preciso reconstruir aquilo que a guerra destroçou. Reconstruir as casas, as vilas, mas também reconstruir as histórias, a memória, a lembrança, o passado, essa cultura. A literatura, ao mesmo tempo que testemunha, nos diz o que a guerra produz, ela também procura dar vida ao presente, inseminando-o com o passado. Os mitos. Aí entra o Siqueleto. Aí está o caderno do Kinzo. É ali, ouvindo as histórias, o que me diz o Siqueleto, lendo o caderno do Kinzo, que o Muidinga pode dizer: então era assim. Esse mundo de onde eu vim. Ah, então era isso. É isso que eu devo buscar. Então, quando o Kinzo conta para si, porque um diário é isso, né? O Kinzo está fazendo seu diário, os cadernos. Quando ele conta para si essa história, no fundo ele conta para o outro, para aquele que vai lê-lo. E talvez eu tenha chegado aqui a um momento que eu acho interessante. O Kinzo não saiu em busca dos Naparamas para combater a guerra? Eu disse para vocês que a trajetória dele foi infrutífera. Foi ou não foi? Será? Os diários que ele escreveu não serão um anteparo? Não será aquilo que vai dar, de certa maneira, uma vida, uma identidade para o Muidinga? Não reconecta as pontas? Será que isso não é uma vitória sobre a guerra? Tudo bem? Será que foi assim um trajeto tão infrutífero? Ok? Unindo o passado mítico com o passado histórico, ao mesmo tempo que ele fala para mim dos Naparamas, né? Ele fala das maldições do pai, daquela aldeia, né, habitada por lendas e por mitos. Ele também me conta a morte, né, a morte do Romão Pinto. Ele me conta a história da aldeia de Matimate completamente destruída. Ele também fala do plano histórico, concreto, real. Ele dá as duas dimensões para o leitor. Ok? Último tópico que eu coloquei aqui, embora eu não acho que seja exatamente o objeto da prova, vou ser bem sério com vocês. Essa história é uma história que é muito comum em países que passaram recentemente, sobretudo, pelo trauma da colonização. A gente fala de uma espécie de literatura pós-colonial. O que é comum nessa literatura pós-colonial? A figuração de heróis ou de personagens que buscam ou que constroem uma identidade coletiva, que estão em busca de conhecer quem ele é e saber quem ele é, conhecendo o mundo em que ele vive. Esse mundo colonial. Durante quanto tempo? Foram parar aonde? Qual dessas duas histórias é a minha história? Se eu escolher essa história ou aquela outra, eu estou escolhendo para mim uma identidade, sim ou não? Eu estou me conectando a um passado ou a outro. Ah, é possível me conectar aos dois? De certa maneira, essa trajetória de um Muidinga, que é a trajetória de um garoto, que mesmo que inconscientemente está em busca da sua história pessoal. Quem são meus pais? Você, Torrida, é meu pai? É meu tio? De onde é que eu vim, cara? Onde é que a gente estava antes? E ao buscar isso, o que a estrada traz para ele? A história de um povo. Então esse trajeto, essa trajetória é a trajetória característica do protagonista dessa literatura chamada pós-colonial, tá? Esse sujeito em busca de uma espécie de identidade. Tudo bem? Ficaria sobrando para vocês, mas eu posso deixar como advertência, a questão da linguagem, como eu já disse para vocês no início. Né? O Miyakoto, de maneira muito, muito inteligente, percebe que ele só pode narrar uma história africana, não é? Se ele o fizer numa língua literária
que seja ela própria africana, ou pelo menos africanizada. Legal? É português? É português, mas é um português profundamente que sofreu um processo de alquimia no contato ali com as línguas africanas. Moçambique, embora seja um país pequeno, tem muitas etnias e muitas línguas diferentes. Essa alquimia se revela, por exemplo, em vocabulários como machimbombo, se revela na frase, então você vai perceber que ele tem uma regência meio esquisita. Se revela em certos deslocamentos, verbos que viram substantivos, substantivos que viram verbos. Tá legal? Até que ponto esses fenômenos linguísticos não são aqueles produzidos justamente pelos moçambicanos que aprendem o português como segunda língua? Não é? Uma parte da população moçambicana não fala português. Português é uma espécie de língua oficial. Então o sujeito vai aprender português na escola. Provavelmente ele fala um português com muito sotaque, né? E um português tão estrupiado quanto é o meu inglês, comendo preposições, né? Mutilando verbos e construindo aí um outro português, um português africano, como hoje nós podemos falar, e se diz assim, tá bom ou não? Português brasileiro. Legal? Há muito, portanto, dessa literatura que remete à história da nossa própria literatura. Legal? Tudo bem? Ufa, tá? Então tá bom, podemos parar por aqui? Já estamos no horário. Gente, de novo, obrigado pela presença. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui. Tá legal? E até amanhã. Valeu mesmo pela presença, gente. Valeu, muito obrigado.